Fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de exercícios de MRU. Agora a gente vai tratar de um tipo de exercício que é bastante comum, que é o exercício que envolve velocidade relativa entre dois objetos que se movem. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para ti é esse aqui. Vamos ler o enunciado. Dois caminhões deslocam-se com velocidade uniforme, portanto, estamos em MRU, em sentidos contrários, isso aqui é importante, numa rodovia de mão dupla. A velocidade do primeiro caminhão e a do segundo em relação à rodovia são iguais a 40 km por hora, botei aqui o primeiro caminhão, 40 km por hora, e 50 km por hora, está aqui o segundo caminhão, respectivamente. Um caroneiro no primeiro caminhão verificou que o segundo caminhão, esse aqui, levou apenas 1 segundo para passar por ele. O comprimento do segundo caminhão, então uma das coisas que eu tenho que responder é qual é o comprimento desse caminhão aqui, qual é a distância que ele tem, o tamanho dele, e a velocidade dele em relação ao caroneiro mencionado são. Bom, eu vou começar atacando a questão pela segunda pergunta, que é a velocidade do caminhão em relação ao caroneiro do primeiro caminhão, ou seja, a velocidade relativa entre os dois caminhões. O caroneiro do caminhão 1 vê o caminhão 2 se aproximar com qual velocidade. E para resolver essa questão da velocidade relativa, eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que esses caminhões estão bem longe um do outro, bem longe, tá? Na estrada. E a estrada é retilínea, ok? E eu vou dar para esses caminhões, para ambos, o tempo de 1 hora. Eu vou dar para eles o tempo de 1 hora para eles andarem. De acordo com as velocidades que eu tenho anunciado, em 1 hora, esse caminhão 1 aqui vai conseguir andar uma distância de 40 km. Por quê? Porque a velocidade dele é 40 km por hora. Em 1 hora ele anda 40 km. E esse outro caminhão aqui, o 2, ele vai conseguir andar uma distância que é igual a 50 km em 1 hora, porque a velocidade dele é 50 km por hora. No final dessa 1 hora, qual vai ser a distância que esses dois caminhões vão ter se aproximado? No final de 1 hora, esses dois caminhões se aproximaram uma distância que é 90 km. Ou seja, um em relação ao outro andou 90 km. A velocidade relativa deles, portanto, foi 90 km em 1 hora. A velocidade relativa dos caminhões é a soma das velocidades, 90 km por hora. Sempre que os sentidos das velocidades forem opostas, um caminhão vai para a direita, aqui no meu exemplo, e o outro caminhão vai para a esquerda, eles se aproximam mais rápido, ou seja, a distância entre eles diminui mais rápido, e a velocidade relativa, portanto, é a soma das duas velocidades. Por isso que a velocidade relativa entre os caminhões é de 90 km por hora. Então, a primeira parte da questão eu já resolvi. Muito bem. Agora, eu tenho que saber quanto tempo o caminhão 2 vai levar para passar pelo caminhão 1. O que eu considero o tempo para passar pelo caminhão 1? Na verdade, o caroneiro desse caminhão 1 aqui, para ver o caminhão 2 passar completamente, quando ele espera um tempo de 1 segundo. Né? Esse caminhão 2 aqui leva 1 segundo para passar pelo caminhoneiro, pelo caroneiro. Ok? O que é esse tempo de 1 segundo? Quando a frente do caminhão 2 passa pelo caroneiro que está aqui dentro, o caroneiro começa a contar o tempo, quando a frente passa pelo caroneiro. 1 segundo depois, a traseira vai ter passado pelo caminhoneiro e, portanto, vai estar completa a passagem do caminhão 2 pelo caroneiro. Então, esse tempo aqui de 1 segundo é o tempo que o caminhão 2 leva para passar pelo caroneiro. Na frente, quando a frente passa pelo caroneiro, ele começa a disparar o cronômetro. Quando a traseira do caminhão passa pelo caroneiro e o caminhão vai embora, ele para o cronômetro e viu que passou o tempo de 1 segundo. Qual é a maneira
mais tranquila de resolver essa questão. É usar justamente essa velocidade relativa aqui, de 90 km por hora. Como eu estou lá com o meu tempo em segundos, eu vou passar esses 90 km por hora, eu vou dividir por 3,6 e vou passar 90 km por hora para metros por segundo, e a velocidade relativa entre os dois vai ser 25 metros por segundo. Bom, o que eu vou fazer então? Tudo se passa como, já que a velocidade relativa entre os dois é de 90 km por hora, deixa eu copiar esse desenho aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos levar ele para cá. Tudo se passa como, acho que aqui tá bom, né? O caminhão 1 estivesse parado, eu vou eliminar o movimento do caminhão 1, e vou dizer que a velocidade do caminhão 2 é de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. Está aqui. É isso aqui que eu vou fazer. Já que a velocidade relativa entre eles é de 90 km por hora, eu vou dizer que o caminhão 1 está parado e que o caminhão 2 se move com velocidade de 90 km por hora, que na verdade é em metros por segundo, 25 metros por segundo. Assim, colocando um caminhão em repouso e a velocidade do outro como sendo 90, eu facilito as minhas contas, porque agora eu sei que a distância, o comprimento desse caminhão 2 aqui, que é o que eu tenho que dar como resposta, né? Interrogação, vai ser calculado como? O caminhão 2 está andando agora a 25 metros por segundo. E ele leva 1 segundo para andar essa distância aqui, que é a distância que ele precisa para ultrapassar o caminhão 1, para ultrapassar o caroneiro. Então vamos lá. Velocidade igual a distância por tempo. A velocidade do caminhão 2 é 25 metros por segundo. A distância que ele anda em 1 segundo é o comprimento dele, porque 1 segundo é o tempo que ele leva para passar pelo caminhão 1. Como é que vai ficar isso aí? Vai ficar assim. Distância, passa 1 para o outro lado multiplicando, igual a 25 vezes 1. Distância igual a 25 metros. Então, com isso, eu resolvo a questão. Eu já tinha descoberto, vamos lá para as alternativas. Eu já tinha descoberto que a velocidade relativa entre os dois era de 90 km por hora e que agora eu descobri que o caminhão 2 tem 25 metros de comprimento. E como é que eu fiz isso? Usando a velocidade relativa. Descobre a velocidade relativa entre os corpos, coloca um em repouso e bota no outro essa velocidade relativa. A gente agora vai para um segundo exercício em que os sentidos dos movimentos são iguais. Os dois andam para o mesmo lado. Como é que eu resolvo a questão nessa situação? Fica aí e nos acompanha. Bom, mais um exercício de movimento relativo. Vamos lá. Ao longo de um trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora, está aqui o automóvel, e um caminhão a 60 km por hora, está aqui o caminhão, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Então eu botei os dois aqui para a direita e os dois estão em MRU, então a velocidade é constante. Em um determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. Então a distância entre eles aqui é de 60 km. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Bom, mais uma vez eu tenho aqui uma situação de movimento relativo. E como é que eu vou descobrir a velocidade relativa entre eles? Para a gente só raciocinar, vamos dar para esses dois veículos o tempo de 1 hora. Ok? Depois de 1 hora, o automóvel vai ter andado uma distância de 80 km, porque ele anda 80 km a cada hora. E o caminhão vai ter andado uma distância de 60 km. Então o automóvel andou 80, o caminhão andou 60, eles se aproximaram quantos quilômetros? Eles se aproximaram 20 km. Então em uma hora, o automóvel conseguiu diminuir a distância em 20 km.
Qual foi a velocidade relativa entre eles? Foi de 20 km por hora. A velocidade relativa nos casos em que o sentido dos corpos em movimento é o mesmo, a velocidade relativa é dada pela subtração das velocidades, no caso aqui 80 menos 60. A velocidade relativa entre os dois é de 20 km por hora. Porque o automóvel se aproxima a 80, mas o caminhão se afasta 60. Então a aproximação efetiva em 1 hora é de 20 km. 20 km por hora. Muito bem, mas ele quer saber quanto tempo vai levar para o automóvel. Agora vou resolver a questão, já discuti essa da velocidade relativa. Tu não precisa fazer esse raciocínio toda vez. Sabe que sempre que os sentidos forem os mesmos, a velocidade relativa é a subtração das velocidades. Ele quer saber quanto tempo vai levar para o automóvel buscar essa diferença de 60 km. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a velocidade relativa. Eu vou supor que o caminhão está parado, que a velocidade do caminhão é 0, que ele está em repouso, e vou dizer que a velocidade do automóvel é de 20 km por hora. Então, a velocidade do automóvel vai ser de 20 km por hora. Eu vou usar para o automóvel a velocidade relativa, que é a velocidade efetiva entre os dois. E o caminhão está em repouso. Andando a 20 km por hora, quanto tempo vai levar para ele buscar essa distância aqui d, que segundo o enunciado é de 60 km. Aí, como eu estou em MRU, eu posso usar V igual a d sobre t. A velocidade é 20 km por hora, é a relativa. A distância é 60 e o tempo eu estou calculando. Vamos seguir aqui. Passa o tempo, 20 vezes t, é igual a 60. Devolve o 20 dividido, 60 dividido por 20. E vai dar que o tempo é de 3 horas. Então, depois de 3 horas, o caminhão vai ter sido alcançado pelo automóvel, letra C de contente. Nesses exercícios, fica bem mais fácil usar a velocidade relativa do que medir o movimento de cada um dos veículos. É a dica que a gente dá aí para vocês. Se gostou do vídeo, curte e compartilha. Se esse é o primeiro vídeo que tu está assistindo, não te esquece que tem outros vídeos de exercícios, tem outros vídeos de MRU, e a gente segue agora para o MRUV. Suba na torre, curte e compartilha o nosso vídeo e não te esquece de te inscrever no canal. Aquele abraço!